Existem histórias que parecem congeladas no tempo, casos que passam anos, décadas, e ainda assim continuam cercados de perguntas sem resposta. Algumas dessas histórias começam de maneira simples, com uma viagem, uma trilha ou uma atividade comum entre amigos. Mas de repente, algo acontece, e aquele momento que deveria ser apenas mais um episódio da juventude se transforma em um mistério que atravessa gerações. Foi exatamente isso que aconteceu com um adolescente brasileiro chamado Marco Aurélio Simon, um escoteiro de 15 anos que desapareceu em uma montanha no interior de São Paulo em 1985 e que até hoje nunca mais foi encontrado. Para entender essa história, é preciso imaginar o Brasil da década de 1980. Naquele período, os grupos de escoteiros tinham presença forte em muitas cidades. Para muitos jovens, participar do escotismo significava aprender disciplina, espírito de equipe, respeito pela natureza e habilidades de sobrevivência ao ar livre. Acampamentos, trilhas e expedições eram atividades comuns e faziam parte da formação desses grupos. Foi dentro desse ambiente que Marco Aurélio cresceu. Ele era um adolescente de 15 anos que participava ativamente do grupo de escoteiros. Tinha também um irmão gêmeo chamado Marco Antônio. Os dois cresceram juntos e tinham uma ligação muito próxima. O pai deles, Ivo Simon, era jornalista e sempre acompanhou de perto a vida dos filhos. No começo de junho de 1985, foi organizada uma atividade que para os jovens parecia uma grande aventura. O grupo planejava subir o Pico dos Marins, uma das montanhas mais conhecidas da Serra da Mantiqueira. O local fica na cidade de Piquete, no interior de São Paulo, e tem cerca de 2.400 metros de altitude. É uma região conhecida pela beleza natural, mas também por trilhas exigentes, mudanças rápidas de clima e áreas de mata densa. No dia 8 de junho de 1985, Marco Aurélio saiu para essa expedição acompanhado por um líder de escotismo e mais 3 colegas. O grupo começou a subida pela trilha que leva ao pico. Para quem participa desse tipo de atividade, o percurso faz parte da experiência. Caminhar por horas, enfrentar pedras, trechos inclinados e vegetação fechada é algo esperado. Durante a caminhada, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo daquele dia. Em determinado ponto do trajeto, um dos integrantes do grupo se machucou. O ferimento não parecia grave, mas dificultava continuar avançando no mesmo ritmo. Diante da situação, o grupo decidiu que alguém deveria seguir adiante para procurar ajuda. A ideia era encontrar algum ponto onde fosse possível avisar outras pessoas sobre o que tinha acontecido para que pudessem auxiliar o colega ferido. Marco Aurélio se ofereceu para ir na frente. Ele saiu pela trilha com a missão de encontrar socorro. O plano era simples. Ele seguiria até encontrar alguém ou algum ponto de apoio e depois voltaria com ajuda para o grupo. Mas ele nunca voltou. Depois que Marco Aurélio se afastou, os outros começaram a esperar o retorno dele. No início, parecia apenas um atraso normal de quem estava percorrendo uma trilha difícil. Mas o tempo foi passando e o adolescente não aparecia. A preocupação começou a crescer. Logo ficou claro que algo estava errado. As autoridades foram avisadas e uma grande operação de busca foi organizada na região do Pico dos Marins. As buscas mobilizaram um número impressionante de pessoas. Mais de 300 participantes estiveram envolvidos nas tentativas de localizar o jovem. Entre eles estavam policiais, bombeiros, mateiros experientes e muitos voluntários que conheciam bem a região da serra. Durante 28 dias, a montanha foi vasculhada. As equipes percorreram trilhas, examinaram áreas de mata fechada e exploraram diferentes caminhos que Marco Aurélio poderia ter seguido. O terreno da região é irregular, cheio de pedras, ravinas e trechos de vegetação densa. Isso tornava a operação de busca extremamente difícil. Mesmo assim, a expectativa era que algum vestígio aparecesse, mas nada foi encontrado. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal. Nenhum sinal claro que indicasse por onde ele passou depois de se afastar do grupo. Com o passar dos dias, a situação começou a se tornar cada vez mais misteriosa. Como um adolescente podia desaparecer em uma montanha depois de sair por uma trilha que teoricamente era conhecida? Diversas hipóteses começaram a surgir. Algumas pessoas acreditavam que Marco Aurélio poderia ter se perdido na mata e sofrido algum acidente. Outras imaginavam que ele poderia ter tentado encontrar um caminho diferente para sair da região e acabou se afastando ainda mais do grupo. Também surgiram especulações sobre outras possibilidades, como a hipótese de crime ou até a ideia de que ele pudesse ter fugido. Para a família, essa última possibilidade sempre foi rejeitada.
O irmão gêmeo de Marco Aurélio afirmou diversas vezes que não acredita que ele tenha fugido. Segundo ele, não havia motivo para isso. Enquanto as buscas continuavam sem resultado, o pai do adolescente passou a acompanhar de perto tudo o que acontecia. Como jornalista, Yves Simon costumava dizer que precisava trabalhar com fatos concretos. E o problema naquele caso era justamente a falta completa de evidências. As buscas iniciais terminaram depois de 28 dias, sem que nenhuma pista fosse encontrada. Mesmo assim, o caso continuou sendo investigado por algum tempo. No entanto, com o passar dos anos, a falta de provas acabou levando ao encerramento do inquérito. Em 1990, a investigação foi oficialmente finalizada sem uma conclusão. Apesar disso, para a família, a história nunca terminou. Ao longo das décadas seguintes, o pai de Marco Aurélio continuou procurando respostas. Ele viajou para diversas cidades em busca de informações e conversou com pessoas que afirmavam ter pistas ou teorias sobre o desaparecimento. Muitas dessas pessoas nunca tinham sequer conhecido a família, mas mesmo assim decidiram ajudar de alguma forma. Os anos passaram e o caso continuou sem solução. Mais de 3 décadas depois do desaparecimento, uma nova possibilidade surgiu. Em 2021, a polícia decidiu reabrir o inquérito depois de receber uma informação indicando que o corpo do adolescente poderia estar enterrado em uma casa na região próxima ao Pico dos Marins. Equipes de perícia foram enviadas ao local. A área foi examinada com equipamentos capazes de detectar alterações no solo. Cães farejadores também foram utilizados nas buscas. Apesar de todo o trabalho realizado, nada foi encontrado. No ano seguinte, novas buscas aconteceram em 2 pontos diferentes dentro da mata. As equipes escavaram áreas consideradas suspeitas, mas novamente nenhum vestígio apareceu. Em 2023, as investigações passaram a usar recursos tecnológicos mais avançados. Um drone equipado com radar capaz de identificar alterações subterrâneas foi utilizado para mapear partes da região. Durante essa varredura, 5 pontos foram identificados como locais que poderiam ter sido usados como covas. Equipes de peritos realizaram escavações nesses pontos e coletaram amostras de solo para análise em laboratório. Em um dos locais foi encontrado um fio de cabelo, mas os exames genéticos não conseguiram identificar a origem do material. Mesmo depois de tantos anos, nenhuma prova concreta apareceu. Em 2025, novas diligências voltaram a acontecer na região do Pico dos Marins. Equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram novos sobrevoos usando sensores e sistemas de análise baseados em inteligência artificial. Esses sistemas são capazes de analisar imagens do terreno e identificar padrões que podem indicar escavações antigas ou outras alterações na paisagem. A partir dessas análises, alguns pontos foram considerados prioritários para novas escavações. Durante um dos trabalhos periciais, uma área de aproximadamente 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura foi isolada para a investigação. Peritos trabalharam por várias horas recolhendo materiais para análise. No entanto, após os exames laboratoriais, o material não apresentou traços genéticos que pudessem esclarecer o desaparecimento. 40 anos se passaram desde aquele dia na montanha. Mesmo com novas tecnologias, drones, sensores e análises avançadas, o destino de Marco Aurélio Simon continua desconhecido. Para o pai do adolescente, a ausência de provas mantém uma possibilidade em aberto. Ele costuma dizer que, enquanto não existir uma evidência concreta de morte, não existe motivo definitivo para acreditar que o filho morreu. Hoje ele já tem mais de 80 anos de idade. Mesmo assim, continua falando sobre o caso e mantendo viva a esperança de um dia descobrir o que realmente aconteceu. Segundo ele, 40 anos representam mais de 15 mil dias. E em todo esse tempo, não houve um único dia em que ele deixou de pensar no filho desaparecido. Enquanto isso, o Pico dos Marins continua lá, silencioso na Serra da Mantiqueira. Trilheiros ainda percorrem suas trilhas e admiram a paisagem da montanha. Mas para a família de Marco Aurélio Simon, aquele lugar continua sendo o cenário de um mistério que ainda espera por uma resposta.